Bem-vindo ao Transbordo Auditivo. Prepare seus fones para uma base de conhecimentos que transformam. Capítulo 8. Seu livre-arbítrio simplesmente emerge? Primeiro, o que todos nós podemos concordar. A noção de emergência trata de conjuntos reduzidos, como pilhas de tijolos, produzindo estados surpreendentes que podem ser totalmente imprevisíveis, ou previsíveis apenas com base em propriedades que existem no nível emergente. De forma reconfortante, ninguém acredita que o livre-arbítrio esteja escondido no equivalente neuronal de tijolos individuais. Filósofo Christian List, da Universidade Ludwig Maximilian, em Munique, resume bem essa ideia ao afirmar que, se olharmos o mundo apenas pela lente da física fundamental, ou até mesmo da neurociência, não encontraremos agência, escolha ou causalidade mental. E que aqueles que rejeitam o livre-arbítrio cometam Robert Kane diz o mesmo, explicando que muitos acreditam precisar se tornar originadores no nível microscópico para explicar o livre-arbítrio. E reconhecem que não conseguem fazer isso. Mas não precisam. É o lugar errado para procurar. Não precisamos administrar nossos neurônios individualmente. Assim, esses defensores do livre-arbítrio aceitam que um único neurônio não pode desafiar o universo físico e ter livre-arbítrio, mas um conjunto deles pode. Como explica List, o livre-arbítrio e seus pré-requisitos são fenômenos emergentes, presentes apenas em níveis mais altos de organização. Muitas pessoas já tentaram relacionar emergência e livre-arbítrio. Não vou considerar a maioria dessas propostas porque, para ser honesta, não entendo o que estão tentando sugerir, e para ser ainda mais honesta, não acho que a falta de compreensão seja totalmente culpa minha. Entre aqueles que exploraram essa ideia de maneira mais clara e acessível, vejo que, de modo geral, existem 3 formas amplas pelas quais eles se equivocam. Problema número 1. Quedas caóticas novamente. Compatibilistas e incompatibilistas céticos, quanto ao livre-arbítrio, concordam que o mundo é determinista, mas discordam sobre se o livre-arbítrio pode coexistir com isso. Porém, se o mundo for indeterminista, isso retira o fundamento dos céticos. O capítulo sobre caos mostrou como se chega a esse ponto ao confundir a imprevisibilidade de sistemas caóticos com indeterminismo. E é fácil ver como muitos avançam rumo ao abismo, cometendo o mesmo erro, diante da imprevisibilidade presente em vários casos de complexidade emergente. Um ótimo exemplo disso aparece no trabalho de List, um nome de peso na filosofia que ganhou destaque com seu livro de 2019, chamado Por que o livre-arbítrio é real. Como já mencionado, List reconhece facilmente que neurônios individuais funcionam de forma determinista, enquanto defende a existência de um livre-arbítrio emergente em níveis superiores. Para ele, o mundo pode ser determinista em alguns níveis e indeterminista em outros. List enfatiza a evolução única, uma característica central de sistemas deterministas, nos quais qualquer estado inicial leva a um único resultado possível. Mesmo estado inicial repetido várias vezes, deve produzir sempre o mesmo resultado. List então aparentemente prova a existência de indeterminismo emergente, usando um modelo que aparece em diferentes versões em vários de seus trabalhos. No painel superior, temos um cenário detalhado, em que 5 estados iniciais semelhantes produzem 5 resultados distintos. Em seguida, ele passa ao painel inferior, que supostamente mostra um estado com indeterminismo emergente. Como ele chega a isso? O painel inferior mostra o mesmo sistema, em um nível mais alto de descrição, obtido ao ampliar e simplificar o espaço de estados, usando uma convenção comum de arredondamento. Quando se faz isso, aqueles 5 estados iniciais diferentes se tornam um só, e esse estado único pode gerar 5 trajetórias completamente distintas, provando que ele seria indeterminista e imprevisível. Talvez não. Sim, um sistema determinista no nível microscópico pode parecer indeterminista no nível macroscópico desse jeito, mas apenas se você tiver permissão para decidir que 5 estados iniciais diferentes, embora semelhantes, são na verdade iguais, unindo todos em uma simulação de nível superior. Isso é exatamente o que vimos no capítulo anterior.
Quando você é Edward Lorenz, volta do almoço, simplifica seu programa de computador, decide que os parâmetros da manhã podem ser arredondados de acordo com a convenção usual, e acaba surpreendido pelo bater de asas de uma borboleta. Duas coisas semelhantes não são idênticas, e você não pode simplesmente decidir que são só porque isso combina com um jeito prático de pensar. Trazendo isso para um exemplo biológico, aqui está a mesma ideia. Imagine 6 moléculas diferentes, todas com estruturas parecidas. Agora vamos simplificar, decidir que elas são parecidas o suficiente para serem consideradas iguais, pela convenção comum de arredondamento, e concluir que podem ser usadas de forma intercambiável ao serem injetadas no corpo de alguém para observar o efeito. E se o efeito não for sempre exatamente o mesmo, então supostamente você acabou de demonstrar indeterminismo emergente. Mas elas não são todas iguais. Considere as estruturas do meio e de baixo na primeira coluna. Extremamente parecidas, difíceis até de diferenciar numa prova final. Mas se você simplificar as duas até tratá-las como idênticas, e não apenas muito semelhantes, tudo vai desandarar. Isso porque a molécula de cima é um tipo de estrogênio, enquanto a de baixo é testosterona. Ignore a sensibilidade extrema às condições iniciais. Decida que as duas moléculas são iguais segundo algum critério de arredondamento que você adotou, e às vezes você obtém alguém com vagina. Às vezes, alguém com pênis. Às vezes, uma combinação de ambos. E isso seria, supostamente, uma prova de indeterminismo emergente. É o capítulo anterior revisitado. Imprevisível. Não é o mesmo que indeterminista. Espalhe exércitos de formigas em 10 pontos de alimentação e você não conseguirá prever exatamente quão perto elas chegarão, nem por qual caminho, da solução do problema do caixeiro viajante dentro das mais de 360 mil possibilidades. Você terá de simular o comportamento de cada automato celular, passo a passo. Faça tudo de novo, com as mesmas formigas nos mesmos pontos de partida, mas deslocando ligeiramente um desses 10 pontos de alimento, e o resultado poderá ser diferente, embora ainda muito próximo da solução ideal. Repita isso sucessivas vezes, cada vez com um pequeno deslocamento em algum dos pontos de alimentação, e você provavelmente obterá uma variedade de ótimas soluções. Pequenas diferenças nos estados iniciais podem gerar resultados muito diferentes. Mas um estado inicial idêntico não pode fazer isso e, portanto, não pode servir como prova de indeterminação. Problema número 2. Órfãos fora de controle. Deixemos de lado a ideia de que, em sistemas emergentes, o mesmo estado inicial pode gerar vários resultadosos. O próximo erro é maior. Acreditar que, por causa da emergência, os tijolos básicos que compõem o sistema podem dar origem a estados emergentes que então fariam o que bem entendessem. Essa ideia já foi formulada de várias maneiras, em que termos como cérebro, causa e efeito, ou materialismo, representam o nível básico, enquanto expressões como estados mentais, uma pessoa ou eu representam o produto emergente final. O filósofo Walter Glennon afirma que, embora o cérebro gere e sustente nossos estados mentais, ele não os determina completamente, o que deixaria espaço para que indivíduos se tornem quem são por meio de suas escolhas e ações. Ele conclui dizendo que pessoas são constituídas por seus cérebros, mas não idênticas a eles. O neurocientista Michael Shadlen fala de estados emergentes com um status especial, como se fossem entidades desligadas da cadeia de causa e efeito que levou à sua implementação na maquinaria neural. A Dina Roskis, de modo relacionado, escreve que explicações em níveis maiores são independentes da verdade do determinismo, e que essa abordagem explica por que alguém ainda faz escolhas em um mundo determinista e por que é responsável por elas. Isso nos leva a uma distinção importante. Filósofos dessa área discutem a chamada emergência fraca, na qual, por mais surpreendente, elaborada e adaptativa que seja, a propriedade emergente ainda está limitada pelo que seus tijolos básicos podem ou não fazer. Ela é contrastada com a emergência forte,
na qual o estado emergente deixa de poder ser deduzido do nível microscópico, mesmo na lógica passo a passo típica do caos. O respeitado filósofo Mark Bedell, do Reed College, considera que a emergência forte, capaz de agir livremente com um livre-arbítrio despreocupado, é praticamente impossível na teoria. Ela intensifica a preocupação de que a emergência implique obter algo do nada, o que se parece desconfortavelmente com magia. O influente filósofo David Chalmers, da Universidade de Nova York, opina que o único fenômeno que chega perto de se qualificar como caso de emergência forte é a consciência. O físico Sean Carroll, da Universidade Johns Hopkins, também argumenta que, embora a consciência seja a única razão real para se interessar por emergência forte, ela certamente não é um exemplo disso. Com um papel limitado, se é que existe algum, para a emergência forte, e portanto para sua capacidade de fundamentar o livre-arbítrio, resta-nos a emergência fraca. E, como diz Bedell, ela não é um solvente universal. Você pode estar fora de si, mas não fora do seu cérebro. Por mais extraordinário que seja seu comportamento, um formigueiro ainda é composto de formigas, que são limitadas pelo que formigas individuais podem ou não fazer. E cérebros ainda são feitos de células nervosas que funcionam como células nervasa. A menos, claro, que você recorra a um último truque para tentar extrair livre-arbítrio da emergência. Problema número 3. Desafiando a gravidade. O último erro surge na ideia de que um estado emergente poderia alcançar seu nível básico e alterar a natureza fundamental dos tijolos que o compõem. Todos sabemos que uma mudança no nível microscópico pode transformar o produto emergente. Se alguém recebe muitas cópias de uma molécula que ativa 6 dos 14 tipos de receptores de serotonina, seu estado macro pode incluir perceber imagens vívidas que outras pessoas não veem, além de talvez alguma experiência de transcendência religiosa. Reduza de forma drástica a quantidade de moléculas de glicose no sangue de alguém, e seu estado macro terá dificuldade até para lembrar se Grover Cleveland foi presidente antes ou depois de Benjamin Harrison. Mesmo que a consciência seja o fenômeno mais próximo de uma verdadeira emergência forte, basta induzir inconsciência com uma molécula, como fenobarbital, para mostrar que ela está longe de ser independente de seus blocos de construção. Ótimo! Todos concordamos que mudar o pequeno pode alterar o grande. E o inverso também vale. Diga para alguém apertar o botão A ou B, e quais neurônios motores vão mover seus músculos, dependerá do estado emergente chamado estética, caso a pergunta seja sobre qual pintura ele prefere, a da mulher renascentista, com um meio sorriso ou a das latas de sopa da marca Campbell. Ou sobre qual das duas pessoas parece mais destinada ao inferno. Ou qual musical é mais obscuro, o de 1946 ou o de 1950. Um estudo de 2005 sobre conformidade social mostra uma versão especialmente clara e fascinante do nível emergente, manipulando o trabalho microscópico de neurônios individuais. Sente uma pessoa diante de 3 linhas paralelas, sendo uma delas claramente menor que as outras duas. Qual é a menor? Obviamente aquela maior. Mas coloque essa pessoa em um grupo no qual todos os outros, que fazem parte do experimento, afirmam que a linha mais longa é a mais curta. Dependendo da situação, uma porcentagem chocante de pessoas acabará dizendo que sim, aquela linha longa é a menor. Essa conformidade ocorre em 2 tipos. A primeira é uma conformidade pública, em que você sabe qual linha é a mais curta, mas acompanha os outros para evitar atrito. Nessa situação, a ativação da amígdala, refletindo a ansiedade que leva você a concordar com o que sabe estar errado. A segunda é a conformidade privada, em que você realmente passa a acreditar que se confundiu e que todos os outros estavam certos. Nesse caso, a ativação do hipocampo, que tem papel central no aprendizado e na memória, como se a conformidade tentasse reescrever o que você viu. E mais interessante ainda, a ativação do córtex visual, como se dissesse aos neurônios dali que a linha que parecia mais longa era, na verdade, a menor. Agora você consegue ver a verdade. Pense nisso. Quando um neurônio no córtex visual deveria ativar? Apenas quando um fóton é absorvido por uma molécula de rodopsina nos discos de uma célula fotorreceptora da retina,
causando uma mudança na forma da proteína e alterando correntes de íons, reduzindo a liberação do neurotransmissor glutamato, ativando o próximo neurônio e assim por diante, até resultar em um potencial de ação no neurônio do córtex visual. Um mergulho completo no mundo da redução microscópica. E o que acontece durante a conformidade privada? Aquele mesmo neurônio, que deveria obedecer apenas aos passos dessa cadeia, ativa por causa de um estado macroscópico emergente que podemos chamar de desejo de se encaixar. Um estado construído a partir de valores culturais, da necessidade de parecer agradável, das cicatrizes deixadas pela acne da adolescência e muitos outros fatores. Alguns estados emergentes têm, portanto, causalidade descendente, no sentido de que conseguem alterar o funcionamento básico e convencer um neurônio de que o longo é curto e que guerra é paz. O erro está em acreditar que, quando uma formiga se junta a outras 1000 para encontrar um caminho eficiente de alimentação, essa causalidade descendente faz com que ela, de repente, aprenda a falar francês. Ou que, quando uma ameba se junta a uma colônia de limos resolvendo um labirinto, ela vire praticante do zoroastrismo. Ou que um único neurônio, normalmente sujeito à gravidade, deixe de estar apenas porque está de mãos dadas com seus vizinhos, produzindo algum fenômeno emergente. Que os blocos fundamentais mudem seu funcionamento só porque fazem parte do conjunto. Isso seria como acreditar que, ao juntar muitas moléculas de água, a umidade resultante faz cada molécula mudar sua composição, passando de 2 partes de hidrogênio e 1 de oxigênio para 2 de oxigênio e 1 de hidrogênio. Mas o ponto central da emergência, a razão de seu fascínio, é que esses blocos simples e quase tolos, capazes de poucas regras sobre como interagir com seus vizinhos imediatos, permanecem exatamente assim mesmo quando seu coletivo supera urbanistas profissionais, com cartões de visita. A causalidade descendente não transforma os blocos em algo complexo. Ela apenas determina os contextos em que esses blocos farão suas coisas simples. Neurônios individuais não se tornam causas sem causa, não passam a desafiar a gravidade e não ajudam a gerar livre-arbítrio só porque estão interagindo com muitos outros. E o núcleo da crença, entre aqueles que defendem essa forma de livre-arbítrio emergente, é que estados emergentes podem realmente mudar o funcionamento dos neurônios, e que o livre-arbítrio depende disso. Parte-se da ideia de que sistemas emergentes têm elementos fundamentais que passam a se comportar de modos novos quando atuam dentro de um sistema de nível superior. Mas, por mais inesperada que seja uma propriedade emergente no cérebro, os neurônios não se libertam de suas histórias só porque entram na complexidade. Esta é outra versão da dicotomia mencionada anteriormente. Existe a causalidade descendente fraca, em que algo emergente, como o conformismo, pode fazer um neurônio disparar do mesmo modo que dispararia ao responder à luz, ou seja, o funcionamento desse componente não mudou. E existe a causalidade descendente forte, em que isso poderia mudar. O consenso entre a maioria dos filósofos e neurobiólogos que refletem sobre o tema é que a causalidade descendente forte, caso exista, é irrelevante para o foco deste livro. Em uma crítica a essa abordagem para tentar descobrir a existência do livre-arbítrio, os psicólogos Michael Mascolo, do Merrimack College, e Eva Kallio, da Universidade de Jyväskylä, afirmam que, embora sistemas emergentes sejam irredutíveis, eles não são autônomos no sentido de possuírem poderes causais que ultrapassem os de seus componentes causais. Esse ponto também é enfatizado pelo filósofo espanhol Jesus Zamora Bonilla em seu ensaio Por que níveis emergentes não salvam o livre-arbítrio. Em termos biológicos, Mascolo e Kallio afirmam que, embora as capacidades de experiência e de atribuição de significado sejam propriedades emergentes de sistemas biofísicos, a capacidade de regulação do comportamento não é. A capacidade de autorregulação já existe nos sistemas vivos. A gravidade continua existindo. Por fim, algumas conclusões. Na minha visão, a complexidade emergente, embora seja fascinante, não é o local onde o livre-arbítrio se encontra, por 3 motivos. A.
por causa das lições do caos. Não é possível simplesmente seguir a convenção e afirmar que duas coisas são iguais quando são diferentes, e de um modo que importa, mesmo que a diferença pareça mínima. O imprevisível não significa indeterminado. Mesmo que um sistema seja emergente, isso não significa que ele possa escolher fazer o que quiser. Ele ainda é formado e limitado por seus componentes, com todas as restrições e fragilidades que possuem. Se sistemas emergentes não podem fazer com que os tijolos que os compõem deixem de ser tijoloso, essas propriedades são intrínsecas a um mundo determinista, seja ele caótico, emergente, previsível ou imprevisível. Mas, e se o mundo não for realmente determinista? Isso será explorado nos próximos capítulos. Fim do capítulo. E aí, gostou desse capítulo? Inscreva-se no nosso canal Transbordo Auditivo. Apoie o canal com seu gostei. Comente com o que está achando.